E aí, bebês, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, trouxemos perguntas sobre a nossa religião, gente. Para quem não sabe, somos espiritualistas do Vale do Amanhecer e essa religião, no meu ver, é pouco conhecida. Então, eu pedi pra galera fazer perguntas aí pra gente estar respondendo, tirando a dúvida de vocês. Então, eu trouxe o mozão aqui no vídeo, gente, porque ele praticamente nasceu dentro da doutrina, tá? Eu entrei tem 5 anos apenas, então tem perguntas aqui que ele sabe melhor responder do que eu, tá? A neném tá aqui, vai aparecer um pouquinho aí no vídeo, tá bom? Mas é isso, bora lá pra primeira pergunta então. Is low, my son is low, my number is low, you need to let it go, my name is my number. É diferente dos demais centros? Sim. Por quê? Aí ela perguntou, né, na mesma pergunta. É Umbanda, Quimbanda, Candomblé ou Kardecista? É diferente pelo fato de que cada religião tem a sua linha de trabalho espiritual. Então a doutrina do amanhecer, ela tem a sua linha. A Umbanda, ela tem a sua linha, o Candomblé e por aí vai. Por isso que são religiões diferentes. O Kardec mesmo tem a sua linha de trabalho e a gente trabalha na magia do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então a linha, cada religião tem a sua linha. Por isso que elas são diferentes. Já explicando aqui pra galera, né? Porque muita gente pensa que dá meia-noite e vira o quê? Vira a mesa que fala? Isso aí no Candomblé, na Umbanda, que vira pra Quimbanda. Então, e lá no Vale não tem isso, é apenas uma coisa só, gente. Próxima pergunta. Você se considera uma alienígena? Gente, eu acho essa pergunta um pouco engraçada, porém sim, gente. Porque você pode dar a resposta melhor que eu, mas explica aí pra galera. A gente se considera alienígena pelo fato do quê? Nós acreditamos que o planeta Terra é um planeta escola, onde o espírito vem da sua origem de outros planetas e ele encarna na Terra para poder passar pelos processos de evolução do espírito. Então, por isso que ele é um planeta escola. Então, todos nós temos a nossa origem. Então, nós viemos de outro lugar para cá para poder aprender e passar por tudo que a gente tem que passar nas vidas, né? Não só nessa vida, como nas vidas passadas. Na doutrina do amanhecer, a gente acredita que nós estamos mais ou menos em média de 19 a 21 encarnações. Tá? Encarnações é o quê? Morrer e nascer, né? Morreu, voltou. Então, por isso que a gente acredita que nós somos alienígenas. No caso, extraterrestres, né? Que não pertencem ao plano físico, aqui à Terra em si. Então, próxima pergunta. Você é médium? Sim, e todos nós somos médiums, né? Todo ser humano ele é médium. Quer explicar mais um pouquinho? Todo ser humano ele é médium pela força nativa da Terra que ele tem dentro dele, no sistema sanguíneo, do corpo. Então, todos nós temos chakras. A diferença é você desenvolve esses chakras ou você não desenvolve, mas todo mundo é médium. Próxima. Por que escolheu essa religião? Então, gente, eu escolhi essa religião porque eu fui batizada, né, na igreja católica pelos meus pais ainda pequena, com, sei lá, 1 ano, 2 de idade. Mas eu nunca me identifiquei, né, nessa religião. Mais pra frente tem algumas perguntas, tá? Então eu vou deixar pra responder mais um pouco lá pra frente. E você meio que não escolheu, né? Porque... Não, eu escolhi, porque eu não fui obrigado a desenvolver. Sim. Mas minha mãe entrou pra doutrina, eu tinha 5 anos, 6 anos, não sei. Mais ou menos em média. Então eu fui criado dentro da doutrina, né? Fui criado, vamos dizer assim, já com os pensamentos, com os ensinamentos que a doutrina traz para o corpo mediúnico. Então, eu poderia muito bem escolher não ir, não ser de outra religião. Mas eu escolhi a doutrina do amanhecer também. Próxima. Na sua religião, vocês usam pedras naturais? E aí, dando sequência nessa pergunta, acreditam nos poderes delas? E se usam, qual e para que serve? Eu vou falar
responder? Aham. A gente não usa pedras naturais, né? Na doutrina a gente não faz o uso delas. Eu, particularmente, acredito em determinados tipos de tratamentos porque tudo faz parte da energia da matéria. Então a pedra ela é uma matéria, nós somos uma matéria, então eu acredito, mas a doutrina não faz uso. As únicas pedras que a gente usa e as cores são os anéis, as pulseiras, né? Tá vendo? Esses dois anéis aqui, eles são da doutrina, né? Então, quem pertence à doutrina pode estar fazendo uso deles. Então, cada pedra tem o seu significado, mas nós não usamos as pedras naturais para poder realizar trabalhos. Na nossa religião, a pedra lilás é da cura, né? Uhum. Significa a cura. Aí tem a pedra preta, que significa o desobsessivo. Quais os outros? Você sabe? A azul, para que significa? Não lembro assim, é certo que a gente já não usa, né? Não faz uso, então... Uhum. Então, próximo. Em que religião você acredita? Gente, eu acredito na minha religião, por isso que eu faço parte dela. Mas isso não faz com que eu desmereça outras religiões. Até porque até eu chegar no Vale do Amanhecer, gente, eu rodei por católica, por evangélica, por centros espíritas. Então, gente, eu me identifiquei no Vale do Amanhecer, mas é isso, e você? Eu também, eu acredito na minha religião, né? Próxima. Quando o Vale do Amanhecer apareceu? O Vale é uma história muito comprida, porque o Vale do Amanhecer em si, ele nasceu em novembro de 1969, mas a Tia Neiva, ela foi... quando ela deixou, a Tia Neiva foi quem criou a doutrina do amanhecer, quem trouxe dos planos espirituais, assistida pelos mentores, para o plano físico, foi a Tia Neiva Chaves Elar. Então, assim, quando ela chegou a Planaltina, que fez hoje o que é o Vale do Amanhecer, o bairro, a localidade onde estamos, aqui em Brasília, foi em 1969. Só que desde 1959, na Serra do Ouro, ela já tinha fundado a UESP, a União Espiritualista Seta Branca, né, que é o mentor responsável por tudo isso aqui. É o Pai Seta Branca, por toda a doutrina do amanhecer. Então, se for contar de quando começou realmente a doutrina do amanhecer, foi em 1959, em novembro também, lá na Serra do Ouro, que fica perto de Alexandria. Então, aí, em 1969, ela veio para cá, para Planaltina, onde é hoje. Próxima. Como você teve certeza que essa era a religião certa para você? Então, gente, como eu disse pra vocês, que é apenas 5 anos, né, que eu tô nessa doutrina. E, gente, como eu disse pra vocês, também fui batizada na católica. Depois da católica, eu frequentei alguns centros espíritas, também igrejas evangélicas, mas eu me sentia ali boiando, gente. Eu não me sentia parte daquilo. E no Vale do Amanhecer eu me senti em casa, então é por isso que eu considero a minha religião, não pretendo trocar. E é isso, foi lá que eu me encontrei. Quer falar alguma coisa? É a mesma coisa também, já fui com meus avós para a igreja evangélica, já fui com meus avós maternos, com a minha avó paterna eu já fui para a igreja católica também. Visitar, né? Visitar. Nunca frequentou. Não. Então, próximo. Você acredita que a pessoa pode ver almas do sonho? Sim, porque eu mesmo já sonhei com a minha avó, já sonhei, então não sei se foi esse o termo que ela quis dizer, né, de alma. Às vezes pode ser o subconsciente que teve aquele sonho, não o espírito realmente que veio, mas eu acredito que o espírito realmente vem. Próximo. Você já foi de outra religião antes dessa? Se sim, conte como ou o que te fez mudar da anterior para a de agora. Então, como eu disse para vocês, eu não me sentia em casa, né? Em outras religiões, eu me sentia ali deslocada ali dentro. O Gui não pode falar muito porque ele sempre foi do Vale, né? E como eu disse para vocês, eu já rodei bastante até chegar no Vale do Amanhecer. Mas eu me sentia ali, gente, meio fora de contexto. E então, foi isso que me fez continuar procurando até que eu me encaixasse em uma delas.
Então, próxima. Você já pôde presenciar alguma cura espiritual? Se já, conte pra gente. Já, nós dois, né? O Gui já mais que eu, até porque a trajetória dele dentro do Vale do Amanhecer é bem maior que a minha. Então, conta aí uma pra gente. Conta a sua que eu conta a sua que foi cura física, que eu conto uma cura psíquica, por exemplo. Então, gente, assim, o pai da cunhada do Gui, ele começou a fazer tratamento no Vale do Amanhecer e ele estava diagnosticado com câncer, né? E ele foi fazendo os tratamentos lá como paciente no Vale do Amanhecer, gente. E chegou um certo dia que ele foi no médico refazer os exames e ele já não tinha nada mais, ele já tinha sido curado. O médico ficou sem entender, né, o que tinha acontecido, né, porque tem muita gente que não acredita, mas, gente, isso aí foi uma cura que eu pude presenciar. Ele foi curado do câncer no Vale do Amanhecer. Essa é a cura física, né? Que ela também pode ocorrer mediante a fé sempre de quem está enfermo, né? Naquele momento. Tem a cura psíquica, tem a cura do espírito e a cura do corpo físico, né? Que é a cura do espírito e do corpo físico. A do espírito é quando uma pessoa, por exemplo, chega obsediada. O que é uma obsessão? É quando o espírito, né, impregna na aura, né, da pessoa, que a aura que é um campo magnético que a gente tem em volta, né, do nosso corpo, que é a nossa energia, né, nossos fluidos, aquelas coisas. Então, o que ocorre? Ele começa a emanar ali e você muitas vezes pode até incorporar o espírito, você pode fazer coisas que você normalmente não fariam, né? Igual a gente vê filme de exorcismo, por exemplo, que o espírito incorpora na pessoa, a pessoa vira a cara, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Realmente acontece, mas assim... Mas não daquele jeito do filme. No filme. Mas a pessoa, ela incorpora o espírito. Né? Eu já vi uma pessoa chegar obsediada num templo, 3, 4 caras tentar segurar uma pigmeuzinha de 1,5 metro e não conseguir. Né? Porque o espírito está ali, então essa é a cura do espírito. E a cura psíquica, a cura desobsessiva que a doutrina do amanhecer traz. Então nós já vimos muito isso acontecer, da pessoa chegar ali incorporada ou obsediada, ela passar por um trabalho específico, né, que é feito para desobsessão. Então ela sai dali curada, né, que ela sai dali sem essa obsessão desse espírito, esse espírito já não está mais com ela, e aí vai depender dela na caminhada para poder prosseguir. Próxima. O que é o espiritualismo? Como se define e qual a prática do espiritualismo? Tá, essa pergunta ela é meio complexa. O que é o espiritualismo? No caso, é tudo relacionado a espírito. Quando você tem ensinamentos, o Allan Kardec ele traz ensinamentos do espiritismo, a doutrina do amanhecer, a Umbanda, o Candomblé, toda a religião que é voltada para o espírito, ele faz parte do espiritismo. Isso é o espiritismo, é quando você você segue alguma coisa relacionada ao espírito, porque nós acreditamos que existe o físico, né, que é os 3 reinos da nossa natureza, o físico, o espírito e a nossa alma, né, que a alma a gente considera que nós trazemos em cada encarnação, nós temos uma alma, que é o que diz o que somos, o que sentimos, essas coisas. E o espírito somos nós. Todas as encarnações o espírito é o mesmo, mas o corpo físico e a alma pode mudar. Então, assim, para mim, o espiritismo é isso. É quando você traz essa bagagem relacionada ao espírito, ao modo de vida, ao modo de pensar, ao modo de agir, de como você observa as coisas. O que é a outra lá? Da mesma, você fala? São 3 perguntas na sua, eu acho. O que é o espiritualismo, como se define e qual a prática do espiritualismo? Como se define, eu já falei justamente, né? Se a prática do espiritualismo é a caridade, é você prestar caridade, é você ajudar as pessoas sem olhar sem ver benefícios, cobrar por aquele trabalho ou esperar algo em troca em relação à prática da sua mediunidade, que essa é a prática do espiritualismo, é você praticar a sua mediunidade para o bem, para ajudar as pessoas que necessitam. Próxima. Como funciona? O que você faz? Tem alguma regra? Então foram 3 perguntas numa só. Como funciona? Você já explicou, né? Então, depende, porque
como funciona a doutrina do amanhecer? Como funciona? A doutrina do amanhecer, ela funciona através da caridade. O paciente chega ali, ele vai passar pelos trabalhos, há um preto velho, que é uma entidade de luz, para fazer o atendimento daquele paciente que está ali chegando. É assim que funciona. Então, a partir daquele trabalho que vai começar o tratamento espiritual dela. O que você faz? No caso, eu sou médium de incorporação, porque no Vale existem as duas mediunidades, né? O Gui, no caso, ele não incorpora, ele é doutrinador, que vai doutrinar aí, né? Quando eu estiver, no caso, incorporada, ele vai doutrinar quando o espírito chegar em mim, né? Dar o acesso. Até mesmo para conversar com o paciente, explicar, porque a incorporação, eu não sei se vocês já buscaram saber, depois busquem saber um pouco mais se interessar o assunto. A incorporação é como se você entrasse no estado de transe, você está ali, mas não está. Então tem um espírito, ele não entra dentro do seu corpo, nem nada disso, mas ele fica ali de cima projetando no seu chakra, responsável pela recepção dessa incorporação, e você fica naquele estado de transe, você sabe o que está acontecendo, mas você, vamos dizer assim, não consegue interferir de imediato naquilo. Então por isso que precisa o doutrinador estar ali para conversar com o paciente, para esclarecer, porque às vezes o dialeto das entidades são um pouco antigos, né, um pouco brejeiros, essas coisas assim. Então às vezes o paciente precisa que você explique para ele o que o preto velho está falando nas palavras que ele possa entender, entendeu? E doutrinar realmente o espírito, a carga negativa, a corrente negativa que chega ali para poder tirar do paciente. Aí ela perguntou também se tem alguma regra. Tem bastante regras, né? A começar com as roupas, a gente tem os nossos uniformes, né? Tem uma roupa específica para cada trabalho. E os pacientes, quando vão também, gente, não pode ir com roupa decotada, não pode ir com roupa curta. Quer falar mais alguma coisa de regras? Não, nós temos as leis, né, da doutrina do amanhecer. O médium, ele não pode beber, porque o álcool, ele contamina a sua corrente sanguínea. Então, todo o atendimento, igual eu falei no início, tudo é matéria, tudo a gente trabalha a partir do nosso físico, da nossa matéria. O espírito, ele usa a nossa energia física para poder atingir a cura que o paciente precisa. Então, se o seu sangue, o seu fluido magnético animal, o ectoplasma, estiver contaminado, você não vai curar aquele paciente, você vai acabar sujando mais ele. Por isso que você não pode fazer uso da bebida alcoólica. E nem drogas, gente. Nenhum tipo de entorpecentes. Próxima. Há quanto tempo você é? Eu sou do Vale, já tem 5 anos, quase 6 já, né? 5 anos e poucos. E você, amor? Eu tenho muito tempo. Desde criança, né? Sim, eu comecei a trabalhar nos rituais como pajezinho, eu tinha acho que 8 anos. Eu comecei a vestir as indumentárias, as coisas, então desde aí eu nunca parei. Mas de exercer mesmo a mediunidade, de trabalhar, tudo é dos 12 anos até hoje, então dá o quê? Não vai revelar a minha idade, mas 12, vai dar 24. Mas você ficou um tempo afastado também, né? Chegou a ser quanto tempo? Não foi nem mês. Nem vai mês? Dar 12, 24, né? Com mais, sei lá, deve dar em torno de uns 22, 21 anos mais ou menos, em média. Próxima. Você acredita em fantasma? Já viu? Sim, a gente acredita. E sim, a gente já viu. Você quer relatar algum caso? Não? Não, quem nunca viu um fantasma? Às vezes um vulto é um fantasma, entendeu? É muito relativo. Próxima. Você tem fé suficiente para acreditar que sua religião prega o correto? Sim. Porque não estou dizendo que as outras religiões não preguem o correto. É o correto para mim, o que eu sinto dentro do meu coração. Isso é mesmo. O correto para mim. Entendeu? Então é aquilo que eu sigo, aquela minha filosofia de vida para poder chegar onde eu quero. Então para mim é o correto. Isso. Próxima. Por que vocês... Porque vocês usam aquelas roupas, são estranhas. Complementou. E assim, a gente usa São os nossos uniformes. As nossas indumentárias, cada indumentária tem o seu significado e para determinado trabalho. Quando você inicia na doutrina, quando você começa o seu desenvolvimento, você usa um uniforme branco, que é o jaleco branco, e a camisa e a calça preta, né, que representa ali a pureza da pessoa, que ela está chegando, ela está, né, se preparando para receber os conhecimentos, né? Então quando ela parte para
para um pouco, quando ela começa a dar os seus passos dentro da doutrina, ela passa para o uniforme do jaguar, que é como nós denominamos todo o corpo mediúnico a partir de uma certa consagração que é realizada. Consagração é os passos que você vai dando dentro da doutrina. Então você passa a usar uma camisa preta e uma calça marrom. Então a camisa preta ela simboliza a desobsessão, né? Aquele trabalho mais árduo, e quando você já está, vamos dizer assim, disponível para poder fazer todos os tipos de trabalho que pertencem à doutrina do amanhecer, né? Depois dessas consagrações que você vai fazendo, né? Então, e uma coisa interessante que a tia Neiva trouxe são os nossos uniformes. São um pouco estranhos, vamos dizer assim, quando a pessoa chega, às vezes você está usando uma capa, né, que quando você está com aquela capa, você está simbolizando os seus mentores, o seu ministro, o seu cavaleiro, que são, vamos dizer assim, anjos da guarda responsáveis pela sua caminhada, pela sua missão. Então, a capa ela é muito semelhante à que os romanos usavam, né? Então, assim, a doutrina do amanhecer, ela traz heranças transcendentais de várias épocas que a Terra passou, seus períodos, a Grécia, Roma e por aí vai. Então, cada coisinha que nós temos dentro da doutrina são todos relacionados às nossas heranças transcendentais, que é o que é? O que o Espírito traz das suas encarnações, né? Então, por isso que nós usamos esse tipo de roupa. E a tia Neiva ressaltou muito a questão do uso do uniforme, porque você não tem como distinguir o rico do pobre, ali todo mundo é igual. Então todo mundo faz a mesma coisa e está habilitado a fazer a mesma coisa que todo mundo pode fazer, entendeu? Então é isso que é legal o uso do uniforme. Próxima, consegue falar com eles? Com eles eu digo os espíritos? Uhum. A gente consegue falar. O próprio paciente, quando ele chega ali, ele está falando com o espírito, ele está falando com o preto velho. O preto velho é um espírito, né? E com os outros demais mentores que ali podem chegar. Próxima, quais são as regras da sua religião? Tipo, o que você pode ou não pode fazer, coisas que é e não é permitido na sua religião. E essa foi a última pergunta que a gente acabou de falar um pouquinho também. Sobre o uso da bebida alcoólica, né? Uma coisa que a gente costuma bater bastante em cima também é, por exemplo, eu sou médium da doutrina, a Daniela também é. Nós não podemos ir em outras religiões e participar das intimidades daquela religião. Por exemplo, você vai na igreja católica, o padre está servindo a hóstia, ou tem aqueles mantras, os hinos que eles fazem, a gente não pode. Isso não quer dizer que você não pode ir, você pode ir. Visitar. Pode visitar e tudo, mas você não pode participar das intimidades dessa religião. Igual quando você for num terreiro ou alguma coisa do tipo, você não pode participar do trabalho em si, mas você pode visitar, né? Coisa que quando a pessoa é curiosa, ela vai, né? Porque para nós isso é chamado cruzar a corrente. O cruzamento de corrente é quando a sua energia que você trabalha no seu plexo, no seu corpo, ela se choca com aquela determinada energia. Então isso não é bom nem para você, nem para a religião onde você vai, para os médios que ali se encontram, porque as energias se chocam, né? E prejudica você e a quem está por perto também. Pois é, então é isso, gente. Se você ficou curioso, pesquise, no Google tem muita informação sobre o Vale do Amanhecer, no YouTube também tem, tá? Como eu disse, é pouco conhecida, né, a minha religião. Então, a nossa religião, no caso, Vale do Amanhecer. Mas se você ficou curioso, gente, tá? Pesquise. Se ficou alguma dúvida, nos conte aqui nos comentários, tá? Quem sabe a gente pode até trazer uma parte 2, né? Tirando mais dúvidas de vocês. Mas foi isso o vídeo de hoje. Clique em gostei, se inscreva no canal. Compartilha para todo mundo, para os amigos aí. E como ela disse, se tiver dúvida, deixe nos comentários as perguntas que a gente vai estar respondendo, tá? E se interessou, a gente faz a parte 2 do vídeo, depende de vocês, tá? Gente, eu sempre vou estar trazendo um guia aqui nesse tipo de vídeo, porque como eu disse, tem 5 anos que eu tô na doutrina e quando eu entrei, o guia era meu professor, digamos assim, para vocês entenderem. Ele é instrutor, né, do Vale do Amanhecer. Então, gente, ele me ensinou muita coisa e me ensina até hoje. Eu tenho muita dúvida também, às vezes, sobre a religião, porque é muita informação, é muita coisa, é muito ensinamento. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!